Olá, querido, olá, querida, a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e a sua família neste dia. Nós estamos muito felizes porque temos você conosco, você que está compartilhando, conversando conosco, falando, dando sua opinião, isso é muito importante para nós, né? Hoje nós vamos para o terceiro vídeo da série Bater é Fácil, Educar é Difícil. Eu espero que você esteja gostando. Você que está nos vendo pela primeira vez, veja os outros vídeos também, para ver o que você vai achar, né? Dá sua opinião, você que ainda não deu, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o exemplo. O exemplo ainda fala mais. Veja bem, querido, muitas vezes nós temos a facilidade, como nós dissemos nos outros vídeos, às vezes nós não ensinamos como deveríamos, deixamos passar algo, né? Não ensinamos, né? Não entendemos que cabe a nós esta a forma de ensinar, né? De educar. Às vezes não entendemos que cabe a nós isso. Mas agora que nós já entendemos que cabe a nós isso, educar vem de nós, também uma coisa muito importante, querido, e que anda junto, lado a lado com o educar. Não adianta você falar para os seus pequenos, não adianta você falar para a sua criança que ela deve fazer algo e você fazer completamente o oposto. Queridos, nossos filhos e nossas filhas, né? Eles nos observam o tempo todo. Eles veem a gente mais do que a gente mesmo. Às vezes, eles nos corrigem algo que passou desapercebido, nós nem vimos, e eles nos veem. Isso é fato. Eu vivo com duas crianças muito observadoras. E às vezes quando passa algo, eles me fazem lembrar. Às vezes nem eu mesmo observei aquilo e eles veem. Então, querido, veja bem. Não adianta você falar para o seu filho, por exemplo, que ele deve respeitar os mais velhos, né? Respeitar os idosos, e não só os idosos que já estão bem velhinhos, como qualquer pessoa que é mais velha do que ele. Não adianta de forma nenhuma você dizer isso para ele, dizer que ele tem que respeitar os mais velhos, se ele não vê isso em você. Se você muitas vezes entra em um ônibus, né, e vê muitas pessoas de idade, muitos idosos, você não tem a capacidade de se levantar para que ele sente. Você também muitas vezes fala com seu filho: nossa, eu não sei para que esse monte de velho dentro do ônibus. Eu falo isso porque eu já escutei isso, querido. Nossa, esse monte de velho, porque não vai para casa dormir. Queridos, outra coisa, às vezes você está vindo pela rua e está vindo um senhor de idade, uma senhora, com um peso, carregando muitas sacolas. Você não tem a capacidade de ajudar. Queridos, você passa desapercebido. Não adianta, se você ver uma pessoa com algumas sacolas, como eu disse, não adianta se você vai à casa da sua mãe, da sua sogra, e você não respeita seu sogro, sua sogra, sua mãe, seu pai, se ainda são vivos. Você o responde asperamente, o responde mal, né? Porque você já é um pai de família, você já é uma mãe de família, você não tem por que obedecê-los. Querido, seu filho está vendo. Sua filha também está vendo isso. E o que adianta você dizer para ele? Você tem que respeitar o papai e a mamãe. Se você não respeita, não honra o seu pai e a sua mãe, como você vai dizer para os seus filhos obedecerem a você? Para os seus filhos honrarem você, respeitarem você, se você mesmo não respeita os seus pais? Não importa se você já está adulto, mas você deve respeito a eles. Você deve respeito e amor, carinho e dedicação aos seus pais. De que adianta você falar para o seu pequeno isso e fazer ao contrário? De que adianta muitas vezes você falar para o seu filho que ele tem que ter respeito com o próximo, ter amor ao próximo? Se você vê uma pessoa deficiente na rua, né, e você para com o seu carro, talvez, e vai atravessar, ele está na faixa de pedestre, você não para que aquela pessoa com deficiência atravesse. Você, às vezes, se estiver a pé, não ajuda uma pessoa deficiente a atravessar a rua, e sim ficar reclamando, falando. O seu filho está vendo. Quantas vezes você para, nossa, mas para que essa pessoa está andando na rua, nesse sol? Para que essa pessoa não está em casa dormindo? Seu filho, sua filha está vendo. Não adianta você dizer algo e fazer outra coisa, porque o seu exemplo
é o que ensina mais, querido. O que adianta você dizer para o seu filho que ele não deve mentir, porque ele não pode mentir para você, que a mentira não está certo, que quando você for falar algo com ele, você quer que ele também seja sincero com você, que ele não minta para você, porque você vai castigá-lo se ele mentir para você. E quantas mentiras você tem contado para o seu filho? Quando chega alguém, você diz para o seu filho assim: diga que eu não estou. Vai atender o telefone, diga que eu não estou em casa, diga que eu saí, diga que eu não estou, diga que não tem ninguém aqui com esse nome. Você não está mentindo? Sim. E por que diz para o seu filho que ele não pode mentir para você? Não é verdade? Porque muitas vezes você diz para o seu filho que o que a professora falou lá na escola, ele não pode mentir para você. Ele tem que ter veracidade no que ele diz. Quando você mente para o seu patrão, para a sua patroa, e o seu filho ouve a sua conversa. Talvez você converse com o seu esposo ou a sua esposa: hoje eu estou cansada, não vou trabalhar hoje não, sabe? Eu vou dizer que estou passando mal. Eu vou lá no médico, vou pegar um atestado. Então, isso não é uma mentira, queridos. É uma mentira. E o seu filho está vendo. Como você quer que ele não minta para você? Quando a professora fala algo para ele, quando a professora reclama algo dele e manda ele dizer para você. Talvez ele não tenha coragem de falar isso claramente com você, mas tudo que você faz, ele está absorvendo, querido. Ele absorve tudo que você faz. Ele olha, vê, às vezes ele fala, às vezes não fala, mas tudo que você está fazendo, ele está vendo. Ele está vendo você muito mais do que uma câmera 24 horas. O seu filho, ele funciona melhor do que uma câmera 24 horas, ele não perde nada. Nada, nada, nada. Então veja bem, querido, não adianta. Quando você falar algo com seu filho e exigir do seu filho uma atitude, seja para o que for, seja você primeiro o exemplo, seja você o primeiro a dar a ele o exemplo. Se você quer carinho, seja você o primeiro a dar. Se você quer um beijo de boa noite, seja você o primeiro a dar esse beijo de boa noite, porque ele vai retribuir. Se você quer um abraço, dê você primeiro o abraço. Se você quer que ele respeite você, que ele trate com carinho, com respeito, com amor, seja você o primeiro a fazer. E aí você diz assim: não, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, ele tem que me respeitar. Sim, mas veja bem, a sua criança não é só porque é criança que ela não merece respeito. Você tem que respeitá-lo, sim, queridos. Coisas pequenas, muitas vezes, nós não respeitamos o nosso filho. Quer ver um exemplo? Põe um exemplo. Uma roupa dele, um calçado dele, que não dá mais nele, você vai dar para uma outra pessoa. Mostre para o seu filho que você o respeita. Mostre que aquele brinquedo usado, que não serve mais para ele, que ele não brinca mais, e que você vai fazer uma doação, uma roupa, seja o que for, você vai doar para outra pessoa, você fale com ele. Fala: filho, essa roupa, este brinquedo, este calçado, que não serve mais para você, eu vou passar para o seu irmão, ou eu vou fazer uma doação, tudo bem, tá certo? Porque nós temos que ajudar as pessoas que têm um pouco menos que nós, filho, certo? E ele vai se sentir importante, vai se sentir respeitado, porque você pegou algo dele para dar para outra pessoa, mas falou com ele. Ele vai se sentir importante, não só envaidecido não. Ele vai sentir que você o respeita como um ser que existe, como um cidadão, como uma pessoa como um todo. Então, respeite o seu filho. Isso, eu dei apenas um exemplo, querido. Quantas vezes, talvez o seu filho está dormindo, você está ouvindo a televisão, abaixe o som. Respeite, porque ele vai dormir, querido. E você muitas vezes diz: ele que tem que me respeitar. Aí você levanta no sábado, né? Ou no domingo e fala: meu filho, você não me respeitou. No sábado pela manhã eu quero dormir até um pouco mais tarde. Você está fazendo barulho, não me respeita. Mas, peraí, calma. Lembre que quando ele está dormindo, você também fala alto. Você também ouve televisão, ouve música em som alto. Você não respeita. Você não está respeitando. Então, nós, para sermos respeitados, temos que dar um exemplo para que eles nos sigam. Não é com isso, querido, que ele vai mandar em nós. Não. Mas temos que mostrar para ele como se faz.
E você fazendo assim, muitas vezes o seu filho vai ter atitudes que até você vai ficar perplexo. Você vai dizer, nossa, como o meu filho tem essa atitude tão linda. Como o meu filho teve esse exemplo tão lindo. Se você é carinhoso com ele, se você é carinhoso com um idoso, com uma idosa, muitas vezes você talvez nunca mandou que ele tivesse carinho com um idoso ou uma idosa, mas por ele ver você fazendo muitas vezes, ele vai fazer igual. Talvez você está num shopping, vai subir numa escada rolante, tem um senhor, uma senhora de idade, ele muitas vezes para e respeita, deixa aquela pessoa passar na frente, e você olha e pensa assim, nossa, mas eu nunca falei isso com ele, como que ele está fazendo isso? Sabe por quê? Porque ele vê você fazer. Ou ao contrário, se ele sai correndo na frente, quase joga aquela pessoa no chão, uma pessoa de idade, o que acontece? Foi porque você faz isso. E ele vê você fazendo e ele faz igual, querido. Pare para pensar. Não é só isso, é em tudo. Você diz para o seu filho assim, meu filho, não fale palavras feias, não xingue, não fale palavras feias, palavras de baixo escalão, né? Que ofenda as pessoas, mas você está o tempo todo dentro da sua casa por pequenas coisas falando palavras feias. E quando você chega ao supermercado, quando você chega a uma loja, o seu filho solta aquele palavrão, né? E você, nossa, que vergonha! Ai! E você fica com vergonha, não é verdade? Mas deixa eu te falar, quem ensinou isso a ele? Você fala assim, mas eu nunca ensinei isso para ele, ensinou sim. Ensina, sabe quando? Quando você faz isso. Quando você faz, ele vê, observa, olha. E como eu disse, ele é melhor do que uma câmera. E aí o que acontece? Ele vendo você fazer isso, ele vai fazer também. Então não adianta você falar, meu filho, não fale palavras feias. Não xingue. Quando ele chega no supermercado, ele chega em algum lugar, qualquer lugar que solta aquele palavrão, querido, pode ter certeza. A culpa é sua, desculpe dizer. Ou sua, ou de quem ele está convivendo, ou o ambiente em que ele está convivendo. Você pode observar que o ambiente em que ele está convivendo é assim. Eu tenho um exemplo, querido, do meu filho, quando eu era bem pequenininho. Na minha casa nós não temos esse hábito de falar palavras, né, feias. Então o que acontece? Nem mesmo por simples que sejam. Ele um dia virou para o pai dele, ele nem sabia falar muito bem, e ele virou para o pai dele e falou assim, ele tinha 1 aninho e pouco, mais ou menos, ele disse, burro, né, que ele queria dizer burro, que o pai dele era burro. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é isso, meu filho? Por que você está dizendo isso? Você nunca falou assim, você não vê a mamãe falando isso. E aí ele virou para mim, ele gostava muito de brincar, né, no quintal, na varanda, ficava assim, olhando as pessoas na rua. Aí ele virou para mim e falou bem assim, lá, ua, menino, ua. Aí então eu comecei a observar, né? E então eu fui ver na rua e realmente tinha um menino que havia passado, né? E ele tinha xingado o outro de burro, tinha chamado o outro de burro. E ele estava chamando de burro, o pai dele de burro, porque ele viu o outro chamando o outro lá na rua. Aí se eu vou até ele e bato nele, querido, eu vou estar incitando uma violência e ele não vai entender nada. O que ele vai entender com isso? Não, é melhor eu querer saber de onde ele tirou aquela palavra. Se eu não estou dando aquele exemplo, de onde ela veio? Se eu não estou dando aquele exemplo, ele tem que me dizer de onde ele viu aquilo. Então, eu pude entender, então eu fui, me abaixei perto dele, conversei com ele, falei, não pode. É feio, não pode falar. Eu não dei nem um tapa nele sequer. Aí, numa outra ocasião, ele viu também uma outra pessoa falando uma outra coisa, e ele virou pra mim e falou que, amados, ele não devia ter, se tivesse uns 2 anos, ele é muito espoleta, ele fala muito, né? E ele falou bem assim pra mim, mamãe, não, né, mamãe, não, porque a pessoa estava falando uma palavra feia. E ele falou assim, não, mamãe, eu falei, não pode. Então, ele havia aprendido que ele não deveria falar palavras feias. Talvez se eu tivesse perdido a paciência, dado um tapa nele, talvez hoje ele, né, falaria muito mais, xingaria muito mais, né? Mas não, eu parei e falei com ele, porque não era culpa dele, né? Ele tinha 1 ano e pouco, ele não sabia. Ele viu o outro falando uma palavra diferente do vocabulário dele, que ele nunca tinha falado. Ele achou interessante, mas ele não sabia o que era, né? O significado
significado daquela palavra. Então, queridos, bater, dar um tapa em uma situação dessa é bem mais fácil, né? Ocupa menos tempo do que você parar e ensinar e educar. Mas é necessário educar, sim. É necessário você parar num momento desse e falar com ele, explicar as situações. E são inúmeras as situações que passam por nós, né? Não é só essa, mas sim muitas. O objetivo total deste vídeo é nos alertar para a seguinte situação: você é o maior exemplo. Você ainda é o maior exemplo para o seu filho. E como vai o seu exemplo? Você está sendo um bom exemplo ou um mau exemplo para o seu filho? Eu já escutei pais dizendo assim: a gente ensina tudo em casa, né? E chega lá na escola ou chega na rua, né? E os outros estragam o meu filho. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você estruturar ele dentro da tua casa, ele não vai desaprender. Não, como alguns costumam dizer, né? Eu ensinei tudo ao meu filho e ele desaprendeu, né? Uma palavra meio estranha até no vocabulário, né? Mas ele não esqueceu. Não, não existe isso, querido. Se ele está fazendo isso, é porque ele teve exemplo dentro de casa e não talvez o exemplo que você gostaria. Então, queridos, preste muita atenção, observe muito o que você está falando dentro de casa. Se condiz o que você está pedindo dele, condiz com o que você está fazendo. Se condiz aquilo que você está falando. Observe bem, porque o seu exemplo é o melhor. Se você não quer que o seu filho xingue, então não xinga, querido. Não fale palavras feias. Se você quer respeito do seu filho, dê o respeito a ele também. Ensine a ele a respeitar o próximo. Se você quer que ele respeite você como pai e mãe, respeite ele como filho. Se você quer que ele respeite os mais velhos, respeite você também os mais velhos. Se você quer que ele ame ao próximo, ame você ao próximo. Demonstre você atenção ao próximo. Se você não quer que ele seja uma criança carrancuda, que brigue com todo mundo, que xingue todo mundo, que bata em todo mundo, que não tenha paciência para nada, seja você o paciente. Mostre para ele que não precisava agir daquela forma, que ele precisa ter um pouco mais de paciência. Se ele perde a paciência à toa, bate no irmão à toa, briga à toa, ele está tendo exemplo. Então diga para ele: meu filho, não é assim. Pode ter um pouco mais de paciência, calma, não precisa ficar nervoso, tudo vai se resolver. Enfim, tudo que você quiser que o seu filho faça, faça você primeiro. Tudo que você quer que o seu filho seja, seja você primeiro. Porque assim ele vai aprender. E ele vai aprender como exemplo e com o seu exemplo, querido. Querido, querida, observe bem o que vocês estão fazendo, papais e mamães. Observe com quem o seu filho está. Muitas vezes você diz: eu não xingo dentro da minha casa e o meu filho está xingando. Observe com quem ele está então, lá na rua. Observe com quem ele está na escolinha, com quem ele está ficando. E mesmo assim, converse com ele. E diga que ela não pode falar aquela palavra, que aquela palavra é feia e não se diz. Explique que aquele coleguinha falou, mas ele não deveria falar. Explique que talvez os pais dele não ensinou para ele o certo, mas que lá dentro da tua casa, ele não pode falar isso. Explique. É mais fácil, eu sei, dar um tapa. E é um pouquinho mais difícil. Toma um pouquinho mais do seu tempo você se sentar com ele e conversar. Mas pode ter certeza que você conversando com ele, sendo exemplo, você vai ter muito mais do seu filho. E ele vai ser aquilo que você está querendo que ele seja. Se você der um exemplo, seja exemplo, querido. Este é o nosso tema de hoje. Seja exemplo. Um beijo e fique com Deus. Que a graça e a paz do Senhor fique com você.